Primeiro inscrito, vereador Paulo Tadeu. Já vieram. Senhora presidenta, senhores vereadores, senhora vereadora, na semana passada, nós, até pelo adiantado da hora, nós abrimos mão aqui da tribuna e eu queria fazer referência a dois assuntos. Um assunto que eu considero importante e necessário é rememorar sempre que a gente possa, para que algumas coisas não se repitam. Na semana passada, marcou-se os 40 anos do assassinato do jornalista Vladimir Herzog nas dependências do DOI-CODE em São Paulo. O Vladimir, cuja família conseguiu escapar da fúria das SS nazistas e da perseguição aos judeus, escolheu um país tido como pacífico para viver e foi brutalmente torturado e assassinado. Embora tenha sido aconselhado a não se apresentar, tenha sido aconselhado a ficar uns dias no interior de São Paulo até que a situação ficasse menos tensa, ele tinha tamanha convicção da sua inocência que ele não teve medo de se apresentar. E foi seviciado, brutalizado e apresentado ao país como mais um terrorista que se suicidava numa cela da opressão. E com uma foto forjada de suicídio em que a altura em que ele se enforcou não era suficiente sequer para que ele pudesse ficar em pé. Então, o Vladimir, de certo modo, simboliza um período duro em que o senso comum apontavam pessoas como ele como inimigos da pátria. As pessoas, é de esquerda, é comunista, é terrorista, pode matar. E essas idas e vindas da intolerância no Brasil é que vão fazendo da gente um país tardio, inclusive nas relações sociais. Então fica aqui a minha homenagem ao Vladimir, aliás, muito cantado pela Elis Regina numa música do Aldir Blanc, quando ela diz: choram Marias e Clarices. A Maria era mulher de um operário de nome Manuel Fiel Filho. Queria também registrar os 70 anos, o aniversário do presidente Lula, e relembrar, mesmo que rapidamente, a sua saga de brasileiro, de um homem nascido numa região inóspita, uma região paupérrima, e que veio para o sul tentar a vida num pau de arara e se tornou certamente a mais importante liderança popular de toda a nossa história. Popular no sentido da origem dele, popular no sentido da formação política dele, popular no sentido da construção da sua carreira. Nenhum outro brasileiro, e certamente nenhum outro latino-americano, foi tão longe de sair de condições absolutamente adversas para se tornar o presidente da República e aplicar na presidência suas crenças de igualdade, de fraternidade, de justiça, não apenas entre as pessoas,
mas também entre as regiões do Brasil. Pela primeira vez em nossa história, nós tivemos um crescimento econômico puxado por regiões mais pobres. O Nordeste, sobretudo Pernambuco e o Ceará, chegaram a apresentar índices de crescimento iguais aos da China. Então, queria também deixar aqui registrada a minha homenagem a um grande companheiro e um grande amigo na formação dessa história recente do Brasil. Finalmente, quero fazer referência hoje ao aniversário de Poços. Não há quem não se encante com essa cidade. A minha relação com ela, consciente, foi aos 13 anos, quando vi a cidade pela primeira vez e disse aos meus amigos: eu vou morar aqui. E os meus amigos me disseram: nós vamos embora. E eles foram, não sabem o que perderam. Então, esta é uma cidade que eu escolhi para viver ainda na adolescência. Mas é uma cidade também que tem uma história belíssima. É uma cidade que teve grandes iniciativas de soluções de seus problemas, sobretudo os problemas de formação geológica, né? As dificuldades de chegarem aqui, mas também é uma cidade que abrigou, e talvez tenha sido, junto com o Rio de Janeiro, uma das primeiras cidades cosmopolitas do Brasil. Aqui recebeu os poetas do Rio de Janeiro do final do século XIX, João do Rio, Olavo Bilac, Coelho Neto. Aqui recebeu a visita do imperador, visitas do Santos Dumont, visitas do Rui Barbosa. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma cidade que conseguiu, ainda no seu início, estabelecer bases para algo que nós temos que buscar resgatar hoje, né, que é a riqueza cultural, a riqueza do convívio, a importância da tolerância, do respeito e, sobretudo, do gostar do local onde a gente mora. Então, que fique registrado nesse dia a minha gratidão ao Poços de Caldas, mas que fique registrado também um grande abraço a todos os Poços Caldenses, a todas as Poços Caldenses, que nesse momento comemoram com muito direito e com muita satisfação esses 143 anos de uma história singular e riquíssima. Obrigada, vereador Paulo Tadeu. Vereadora Maria José Scacciotti. Senhora presidente, senhores vereadores, público presente, quem nos assiste pela internet, uma boa noite. Bom, hoje se falou aqui da ThyssenKrupp e é bom a gente dar uma lembrada nisso aí tudo. É uma história para Poços, foi realmente um momento, também concordo, muito desagradável em termos do reconhecimento do poder legislativo, sim, não como o poder do poder, mas da representatividade que nós temos aqui em nome da população. Mas também quero lembrar que foi uma luta muito grande do nosso hoje senador e ex-governador Antônio Anastasia, da secretária Doroteia Werneck, porque esta fábrica, consta, né, na história, estava para Campinas, não vinha para Poços. E muito se lutou para que ela se assentasse aqui em Poços. Para que ela pudesse estar aqui, também foram dados, né, foram aí cedidos mais de 4 milhões de reais por conta do acesso de distrito industrial. Então, é esse momento de política que eu falo que vale a pena, porque se encontram pela cidade, não é? E também tem de se reconhecer, por isso que eu estou falando. Então, parabéns, sim, ao governo do Antônio Anastasia, não é? Do PSDB, parabéns, sim, ao governo do PT, do nosso prefeito aí, Heloísio, por conta de fazer, instalar esta fábrica, mas é isto que faz uma política
em prol da nossa cidade em momentos, às vezes, tão difíceis, não é? Uma fábrica de altíssima tecnologia. Também quero deixar aqui um levantamento que eu recebi dos taxistas. E uma surpresa, né? Poços de Caldas já tem 16 mulheres, já taxistas, dos 120 taxistas aí. Algumas coisas mesmo muito estranhas ainda, com nomes diferentes, no mesmo endereço, leis que estão aí não são utilizadas, outras que são de uma forma com mais vagas, menos vaga, transferência. Então, o Demutran precisa regularizar e muito o serviço dos táxis de Poços de Caldas, visto que também hoje já sai, não é, a questão do estacionamento rotativo aí de Poços de Caldas, para que se possa lançar a concorrência. Isso é muito importante. Os táxis precisam ser revistos, né, porque nós temos leis de 59 a 2010 aí que precisam ser olhadas com carinho para evitar que o centro de Poços de Caldas, né, continue, às vezes, a ter uma pressão que, às vezes, está tendo uma situação, não digo ilegal, porque quem sou eu não sou, né, advogada, mas que apresenta algumas desconformidades que precisam ser vistas em número de taxistas e tudo. Bom, e por fim, claro, Poços de Caldas. Eu acho que os que chegam, mas notadamente nós que somos Poços Caldenses, temos muito orgulho dessa nossa terra, né? Muito orgulho dessa cidade bonita, muito orgulho desse hino que nós cantamos hoje, até de forma diferente, lembrando Poços de Caldas. Então, quero deixar aqui o meu abraço à população de Poços de Caldas, de todos os bairros, dos mais novos aos mais tradicionais bairros, não é? A todos os empresários que fizeram Poços de Caldas, a todos os políticos que fizeram e fazem Poços de Caldas, a todos vocês, vereadores, que hoje nós, em conjunto aqui, fazemos por Poços de Caldas, não é? E deixar uma palavra realmente de que muito se fala da cidade, mas a cidade, não é? É só o local onde nós vivemos. Nós vivemos, então cidade é feito de gente, e cidade tem de olhar para a gente. E aí tudo aquilo que às vezes no debate aqui a gente pede, calçadas melhores, tráfego melhor, estacionamento melhorado, que não seja, porque é isso que faz Poços ser diferente. Uma longa trajetória, uma longa história, são 143 anos, não é, de uma cidade que sempre prosperou. Mesmo na crise, nós vamos aí, ó, não é, o nosso barco não afunda tão fácil ainda não, porque nós temos fundamentos macroeconômicos muito bons. E isso nos faz ser uma cidade do sul de Minas diferente. Parabéns, Poços de Caldas, parabéns a todos nós, Poços Caldenses, e aos não Poços Caldenses, mas que adotaram essa terra maravilhosa, porque Poços de Caldas merece o nosso trabalho aqui da Câmara Municipal. Obrigada, vereadora Maria José. Vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, o meu motivo de estar aqui, senhora presidente, são 3 motivos. O primeiro é o total abandono que se encontrava na data de Dia de Finados o cemitério local. Lá, senhora presidente, parece que está completamente abandonado. Diferente de outras administrações, inclusive na época hoje o líder do senhor prefeito, Paulo Tadeu. Ali aquele local era limpo, era pintado, hoje está num total abandono. E na época, então, também de hoje do secretário afastado, o senhor Clóvis, ele tinha um carinho de recolher aquelas folhas que caem, né, natural, pelas árvores que se encontra lá, e mandava varrer, funcionário varria, pintava as guias, e hoje é completamente diferente. Hoje, aqueles pedreiros, senhora presidente, que trabalham em serviços particulares, eles fazem os seus serviços particulares,
com falta de respeito aos próprios mortos, eles colocam material de construção em cima de túmulos. De túmulos, senhora presidente, senhores vereadores. Isso aconteceu, inclusive, comigo, que eu abordei 2 vezes o chefe responsável por lá da família. 2 vezes. E são várias pessoas que reclamam. Eu fui abordado lá no cemitério local, na sexta-feira do qual fui lá, né, fazer uma visita, e muitas pessoas, inclusive alguém ameaçando, que tem provas e testemunha, para chamar a TV. E pediu que nós olhássemos com carinho a Câmara Municipal, como se encontra aquele local. Lá, total abandono, material de construção nas ruas, né? Em cima de quebrado, lixo, então não se fala. O que foi feito? Embaixo eles fizeram a limpeza, mas no alto, a população estava entristecida naquela data de visitar seus familiares e estava todo mundo revoltado com o atual abandono do cemitério local. Um verdadeiro lixo, um verdadeiro abandono, isso não pode acontecer. É as pessoas que vão visitar seus entes queridos e lá se encontra aquele desleixo, aquele total abandono. Isso não pode acontecer. Quem é o atual administrador, na ausência do senhor Clóvis? Quem está tomando conta? Parece que ninguém. Lá parece que ninguém. Não tem fiscalização, verdadeira imundícia que se encontrava o cemitério local naquela data de sexta-feira até ontem. A revolta era por unanimidade. Todo mundo revoltado, que isso nunca aconteceu. Por que estava acontecendo? Me abordava, falei, eu não sei, talvez não tenha funcionário, ou talvez quem é responsável não tem responsabilidade, ganhando dinheiro público, mas não tem responsabilidade, não tem fiscalização. Isso me revoltou e revoltou todo mundo que foi no cemitério na data desse final de finados. Mas o que me traz, senhora presidente, outra notícia ruim referente, eu tomei conhecimento se encontra nessa casa a privatização da funerária municipal. Parece que está em estudo. Mas eu estou lembrando, na época de 31 anos passados, senhora presidente, senhores vereadores, eu queria deixar aqui já de fato o meu voto contrário, porque quem acompanhou aquela guerra dos agentes funerários, dos proprietários das funerárias, não votaria isso. Não votaria, senhora presidente, porque era uma corrupção terrível. O preço era lá em cima, o preço alto, ninguém tinha condições de pagar. Aí, graças a Deus, hoje, ele deve estar mexendo, tremendo, inclusive, lá no túmulo. Foi um grande homem público, o prefeito José Aurélio Vilela. Na época dele, ele atendeu o clamor da população que não suportava, senhora presidente, a cobrança exorbitante que eles cobravam. Hoje, por exemplo, nós temos um serviço gratuito para pessoas que não têm condições, e vai acabar. Estou alertando nesta casa, se nós aprovarmos esse projeto a toque de caixa, vai acabar, e a responsabilidade vai ser em cima dessa casa. E eu não quero ter essa responsabilidade, já estou deixando aqui o meu voto contrário a esse projeto. Eu não vou ter um retrocesso, senhora presidente, do que eu participei. Na época, eu era polícia, nós éramos chamados para várias ocorrências de exploração de pessoas que não tinham condições. Eu estava na época e sentia na pele do cidadão o que eles passavam. E como eu voto, aquela guerra de hoje, os proprietários da funerária, me parece só tem um vivo, me parece, mas não mora aqui, era uma guerra entre eles. E cobrava caro, que as pessoas não tinham condições, senhora presidente. Quem é mais velho aí sabe disso. Lutamos, a população lutou de unhas e dentes e foi feita esse projeto de lei, então, na época do Zé Aurélio Vilela. Agora, aqui, eu achei estranho, porque aqui está escrito, são palavras do procurador-geral do município, aqui está dizendo o seguinte: a medida foi indicada como necessária pela Procuradoria-Geral do município, logo após o início dos trabalhos da Comissão de Sindicância instaurada para apurar os supostos desvios ocorridos na funerária municipal, que contou, inclusive, com a auditoria realizada pela Secretaria de Controle Interno.
Aí eu pergunto aos senhores, que foram muito levantadas, senhora presidente, por vereador desta casa, inclusive os vereadores combatentes, que é o vereador Antônio Carlos Pereira. Eu acho que constatou que essa funcionária, seja lá quem for, que não me interessa, tinha que estar na cadeia, que é dinheiro público, é dinheiro meu, é dinheiro da população, que não merece respeito. Como que, não estou dizendo que seria agora, que está dizendo que é no passado, mas teria que estar, essa pessoa não pode, tinha que estar sido já exonerada do serviço público. No caso nosso, se a Polícia Militar se corromper e for constatado que realmente se corrompeu, é rua, é cadeia, e tem que ser mesmo. Porque nós não podemos admitir esse desvio de quase, me parece, R$200 mil e sequer sem resposta. Agora está pensando em privatizar, senhora presidente, o serviço funerário. Eu peço aos senhores vereadores que olhem com carinho. Nós temos que ter responsabilidade em nome da população de Poços de Caldas. Eu não quero que volte na década de 31 anos atrás. A população não suportava mais. Era corrupção em cima de corrupção, que eu estava na época, era exploração, a pessoa não tinha condição e não estava nem aí. Se custou ligar, agora nós vamos fazer da lei. Não com o meu voto. Não com o meu voto. Como tem também, me parece que terminou, senhora presidente, a concessão do serviço público. Até gostaria das termas aqui, Antônio Carlos, até pediria ao senhor presidente, aliás, o líder do senhor prefeito, o nosso ex-prefeito, o nosso líder, que o Paulo Tadeu do Cândido, eu tenho um grande respeito, líder. Estão pensando em privatizar também as termas, senhor Antônio Carlos. Gostaria de pedir ao senhor, em nome da população de Poços de Caldas, que faz o uso dos balneários, dos tratamentos termais, para que isso não acontecesse. Peço ao senhor, hoje o senhor tem o nosso governo, que é o governador Pimentel, nós temos o prefeito aqui, doutor Heloísio do Carmo Orleans, que é do PT, e temos também a presidente, que é do PT. Não deixa acontecer isso em nome da população, senhor presidente. Senhor prefeito. Gostaria de o senhor intercedesse, porque a população não merece mais. A gente não sabe nem como vai cobrar. Tem aqui, eu estou lembrado do passado, são patrimônios públicos. Tem que foi privatizado também lá o Palace Cassino, que foi também criticado, e até por esta casa, através do vereador Flávio Faria. Hoje nós não temos, a população não tem acesso, senhora presidente, àquele estabelecimento. Foi gastado dinheiro público, nosso, é meu, seu, da população. A senhora sabe quanto que é, às vezes, realizada, senhores vereadores, senhora presidente, um casamento ali no Palace, na faixa dos R$25 mil. A pessoa do poder aquisitivo tem condições de arcar com essa despesa? Pergunto aos senhores. Portanto, nós temos que olhar com carinho essa privatização das termas de Antônio Carlos. Nós temos que ter responsabilidade, porque são pessoas que fazem tratamento há bastante tempo, com água sulfurosa, com água lá no balneário também, Mauro Mourão, e nós não podemos aceitar esse... Porque senão eles não vão ter condições de fazer uso, senhores vereadores. Não vai ter. Um banho lá, se hoje cobra, que tem sido criticado muito através do vereador, tentando solução, mas sem solução, o vereador João Ney. Imagina então se for privatizado. Eles vão cobrar o preço que for. Eles vão cobrar o preço que for. E vai cair, nem sei quem vai ser o empresário, mas se for o que eu penso, aí eles fecham a cidade e entregam a chave para eles. Entrega a chave para eles. Porque não podemos, não sei quem é, mas não podemos aceitar, não com o meu voto, essa privatização também vai acontecer. Nós temos que brigar, e mais uma vez eu cobro do líder, do senhor prefeito dessa casa, para que olhe com carinho, Paulo Tadeu, para não deixar isso acontecer. A população não merece. São pessoas que vão perder os seus banhos gratuitos. São pessoas que não vão ter, pessoas pobres. Onde estão nossos pobres, que não tem condições de pagar? É a lei que nós aprovamos nesta casa. Agora nós vamos privatizar as termas, Antônio Carlos também. Então, vai privatizar a funerária, as termas, como foi o caso do Palace, que privatiza tudo em nome da população. Então, para saber, nós não podemos aceitar, gente, nós estamos aqui representando o povo, nós temos que ter responsabilidade em cima do nosso voto.
já deixo claro que não sou favorável à privatização das termas Antônio Carlos e também da funerária municipal. Nós temos que ter responsabilidade de pessoas lá que, para cuidar do dinheiro público, para não meter a mão no dinheiro público, para ter responsabilidade com a população. Eles estão lá resguardando o patrimônio público. E agora, se acontece um caso desse, a corrupção danada na funerária atingiu um desvio muito alto, a funerária está aí, foi simplesmente desviada. E eu acho que essa mulher tinha que estar na cadeia, se for ela. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador Paulo Tadeu. Desculpa, Paulo Eustáquio, você não vai poder me pedir 7 minutos hoje. Vereador Marcos Tadeu Sala Sansão. Passou dos 7 minutos. Senhora presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, boa noite. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns à nossa Poços de Caldas querida, né? A todos os Poços Caldenses e todas as pessoas que escolheram Poços de Caldas para vir morar. Presidente, nós tivemos na semana passada o 41º Congresso de Pesquisas Cafeeiras aqui em Poços de Caldas. Então, Poços está ficando uma referência em café. Tivemos o concurso também, concurso municipal de café, o congresso, a gente está tendo várias atividades assim nacionais aqui em Poços. E lá na fazenda, esse congresso foi na fazenda, Hotel Fazenda Poços de Caldas, e teve os maiores pesquisadores de café do Brasil estiveram aí fazendo suas palestras. Então, um orgulho muito grande a gente poder estar sediando isso aqui na nossa cidade. Agora, presidente, também dar os parabéns ao Francisco Carlos Soares Luz, que ele foi, agora ele vai ser o embaixador do Brasil na Jordânia, e é um filho da cidade também, filho do Chiquito Luz, que foi presidente da Câmara dos Vereadores, ele foi presidente da Câmara aqui. Então, assim, é uma celebridade que está se projetando no mundo aí, vai ser embaixador da Jordânia. Aí eu até faço o pedido, presidente, para que a gente faça uma moção de aplausos, uma coisa assim, em nome de todos os vereadores, encaminhar para ele. Seria bem legal um Poços Caldense sendo nomeado embaixador. Deixa eu ver aqui. Senhor presidente, eu recebi... Eu ainda estou com requerimentos atrasados. Tem um com requerimento ainda, foi da Secretaria de Comunicação, está há 6 meses atrasado. Eu recebi o que foi ao DME, recebi ele agora, que ele também, ele estava há 4 meses, indo para o 5º mês de atraso, eu recebi ele agora. E na resposta, aí foi colocado em atenção ao ofício número 573 de 2015, que capeou o requerimento número 400, de autoria do vereador Marcos Tadeu de Moraes Sala Sansão, contendo pedido de informações sobre a melhoria da iluminação pública nos loteamentos Jardim Novo Mundo e Jardim Europa. Envio anexo cópia do ofício da Secretaria Municipal de Governo, número 1082. O meu requerimento foi 573. Ele está mandando uma cópia do ofício da resposta que ele mandou para o requerimento número 1082, contendo informação prestada ao vereador Luiz Carlos Pena e Silva sobre idêntica questão. Poxa, presidente, atrasa o meu requerimento 5 meses e manda uma cópia do requerimento de outro vereador. Meu requerimento foi 573, mandou um requerimento 1082, contendo informação prestada ao vereador Luiz Carlos Pena e Silva sobre idêntica questão. Nem a resposta do meu requerimento foi mandada. Manda a resposta de outro requerimento, colocando a idêntica questão. Como é que foi a idêntica questão? Minhas questões foram diferentes. Ele manda a cópia de outro requerimento. Também recebi aqui, foram os 2 requerimentos que eu recebi hoje, recebi um requerimento da Defesa Social. Foi tudo certo. Até que no final do requerimento está o nome do secretário, no carimbo, né? O nome do secretário, coronel da Polícia Militar. Ué, eu não sou, eu venho de família militar, meu pai, meus tios,
tenho primos, sobrinhos, tudo, sou militar, mas eu não sou engenheiro agrônomo. Eu não sou subalterno a ele, para ele colocar o carimbo da Polícia Militar, tem que colocar de secretário, não de Polícia Militar. Nós não somos militares. Acho que isso aí também, acho que passou, extrapolou. Ele é secretário. Para os militares ele coloca militar, mas para a gente, como vereador, nós não somos militares, então eu acho que o carimbo contendo o nome secretário que cabia muito bem. Presidente, tive uma reclamação de uma pessoa que está construindo um prédio ali perto da Rua Laguna, na Rua Laguna, e ele estava enchendo uma laje do prédio. Para encher a laje, ele contratou o caminhão de cimento, né? Um caminhão, os dois, uma bomba, outra bica. Eles têm que ficar um de ré para o outro, enquanto as duas traseiras, para poder jogar o cimento em cima da laje. Aí foi um agente de trânsito, foi lá e multou. Ele falou, não pode, o caminhão tem que ficar dessa posição, senão não tem como encher a laje. Ele falou assim, não me importa, para a construção, que eu vou ficar multando. Enquanto esse caminhão estiver assim, eu vou multar. No outro dia ele tentou de novo, o agente de trânsito chegou de moto, multou de novo e ameaçou. Falou, enquanto você não parar essa construção, eu vou continuar multando. Gente, tem que ter o mínimo de discernimento, tem que saber um pouco, tem que orientar esse pessoal. Não é possível a gente ficar com um trabalho desse. Eles têm que multar quem para em local proibido, quem passa sinal vermelho, quem para em local de deficiente, mas agora multar o caminhão porque está enchendo uma laje, isso é progresso para Poços. Está faltando habitação, isso aí a gente tem que trabalhar em prol disso, não contra isso. Como assim? Agora, a última coisa, presidente, é um pedido também para ver como é que a gente pode fazer isso. Representantes comerciais daqui do município, eles têm, hoje paga-se o ISSQN no valor de 5%, valor de 5%, que é o valor máximo de ISSQN que paga aqui em Poços de Caldas. Os próprios contabilistas, eles indicam, quando vai abrir uma empresa, a representação comercial, eles indicam abrir a empresa na cidade de Caldas. Então nós deixamos de ganhar muito. Caldas é 2%. E os contabilistas, eles indicam que as pessoas abram em algum endereço em Caldas, e a gente deixa de ganhar isso aí. Porque quem é representante comercial, ao invés de pagar 5%, ele corre, vai na cidade vizinha de Caldas, consegue o endereço, abre a empresa lá, e isso acontece mesmo, porque eu conheço vários que têm empresa aberta lá, e a gente deixa de ganhar. Então a gente tinha que pensar em algum modo de atrair esse pessoal que todos são Poços Caldenses, atraí-los de novo para a cidade, para poder a gente chover, mas não secar, pingar, mas não secar, né? O município consegue esses 2%, não consegue os 5%, consegue os 2%, mas também não tem essa evasão de empresas daqui do município para se instalar em outra cidade. Era só, presidente, obrigado, boa noite. Obrigada, vereador Marcos Tadeu. Vereador Antônio Carlos Pereira. Senhora presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, eu também queria falar aqui, deixar minha mensagem aos 143 anos de Poços de Caldas. Cheguei aqui em outubro de 1968, 47 anos atrás. E desde criança, quando morava ainda lá em Palmeiral, o nome Poços de Caldas parece que era um nome assim, despertava na gente, criança ainda, né, com 6, 7, 8 anos, aquela vontade de conhecer essa cidade. E depois eu morei um ano no Paraná, em 1970, e cheguei lá em Arapongas, um dia fui numa loja lá comprar um presente, e a balconista perguntou de onde eu era. Eu até falei assim, eu venho de Poços de Caldas, era difícil explicar, né? Eu sou de Palmeiral, mas moro em Poços de Caldas, já tinha morado aqui. Mas o nome Poços de Caldas também, por onde ele é falado, realmente a reação das pessoas é algo impressionante. Às vezes a gente vai em Belo Horizonte, conversa com pessoas que não
conhecem Poços de Caldas, políticos de outras cidades, vereadores, eles ficam assim, um dia eu vou lá e tal, encantados, né? Pastor Valdir, que viaja bastante também, deve ouvir muito aí dos seus irmãos da igreja. Então, eu espero que a cidade continue sendo bela, hospitaleira, pujante, progressista. Se bem que eu me lembro de uma ocasião, conversamos com o então prefeito eleito Paulo Tadeu e seu vice Zeca Brochado. Antes mesmo de tomar posse, Paulo Tadeu fez uma reunião com vereadores de oposição. E na época ele falava que Poços de Caldas tinha que dar uma parada, talvez, estava crescendo muito de forma assim meio desordenada. E era o pensamento também, não sei se da mesma forma, não é para parar de crescer, né? Mas era para ordenar um pouco e dar um trem de arrumação. Isso também falava o ex-prefeito Adinei Pereira de Moraes, né? Porque o Paulo Eustáquio também está aqui há muito tempo, né? Convivemos juntos ali na estação rodoviária, e outros estão aqui, já nasceram aqui e tal, né? E parece que Poços de Caldas era mais agradável naqueles tempos, né? 47 anos, eu vi a cidade passar, graças a Deus, por várias fases. Mas ela está ainda no coração de todos nós, das pessoas que aqui vêm. Mas nós precisamos fazer algo para que ela possa continuar melhorando, né? Essa situação do cemitério, vereador Paulo Eustáquio, domingo pela manhã, eu só não fui assim mais agredido verbalmente, porque, modéstia à parte, a gente tem um jeito de conversar com as pessoas. Teve um cidadão lá que me mandou, mas assim de uma forma agressiva. Onde já se viu essa sujeira, essa imundície? E tem dinheiro para isso, tem dinheiro para aquilo, e o cemitério tão sujo. Eu não culpo lá, eu acho que falta mesmo direção, né? Não sei o que aconteceu, saiu o diretor antigo lá, problema de saúde e tal, e está faltando, acho que a Secretaria de Serviços Públicos dá uma olhada ali, pintar o muro, né? Uma época dessa, milhares de pessoas foram lá. Eu queria também falar aqui que tenho acompanhado bons projetos do setor de educação, inclusive na chamada pré-escola, né? Nas creches e tal. Outro dia vi mesmo um projeto lá da SEI do Jardim Kennedy. Fiquei realmente muito, até comovido, de ver o trabalho, despertando nas crianças interesse por artistas famosos, né, por nomes de expressão na pintura, na arte. A gente tem visto isso em outras unidades escolares. Isso é muito bom, eu creio que os professores estão de parabéns. Apesar que hoje nós conversamos juntamente com o pastor Valdir, com um professor aqui, e ele falou que hoje em dia não é fácil não ser professor. A situação, nas escolas públicas é realmente difícil, devido ao momento que nós vivemos, né? Essa situação toda aí. E queria deixar por último aqui uma sugestão aos nobres colegas, principalmente ao vereador Tiago Cavelanha, o vereador Sansão também. Nós estamos todos aqui imbuídos de ver a cidade melhorar. A Rua Marechal Deodoro, eu entendo que nós deveríamos, até falei antes aqui com o Tiago, faço uma sugestão aqui, formarmos uma comissão aqui, ou todos os vereadores, ou aqueles que se dispuserem a ir lá de perto, ver o que está acontecendo ali na Marechal, com engenheiros do CREA, da Prefeitura, porque não pode deixar, conforme falou outro dia aqui o líder, o vereador Paulo Tadeu, uma obra realmente para a Marechal antes e depois dessa obra. Mas do jeito que está indo, há um descontentamento. Muito embora, outro dia eu vi uma reportagem na TV, onde alguns comerciantes elogiavam o engenheiro da empresa. Porque o senhor Carlos Lúcio, trazido para mim equivocadamente lá de Nova Lima, tem muita gente boa aqui para ocupar esse cargo de secretário adjunto aqui em Poços de Caldas, ele não é bem visto pelos comerciantes lá da Rua Marechal Deodoro. Teve uma reunião na URCA, que não fosse a intervenção do prefeito, a situação poderia caminhar para um clima mais de confronto. Então, eu sugiro aqui, espero que a senhora presidente possa, né, de repente, encabeçar essa sugestão com outros colegas aqui, o pastor Valdir é engenheiro também, o Tiago, o Joaquim também quer fazer parte, todos nós, vamos lá, vamos conversar, né, chamar a imprensa, conversar com os comerciantes, de forma clara, transparente, objetiva, para que
a gente não fique, então, só aqui no discurso, no pedido de informação, que é interessante, mas não é tão, às vezes, um resultado tão significativo assim. Eu sempre lembro da pesquisa do Jaconias, que era 500 mil, nós convocamos aqui, juntamente com o Flávio, Tiago, o pastor, outros vereadores, Joaquim, e a pesquisa foi cancelada. Eu queria só mostrar rapidamente aí, para comprovar aquilo que nós afirmamos no requerimento, as duas UBS, eu lamento, viu, que as obras estejam paradas. Essa aí do Kennedy 2, olha, está pintada, gente. Não pode. Tinha que fazer um esforço e terminar, né? Agora, uma parte aí que falta é justamente da empresa pequena de Poços de Caldas, que já fez o serviço, mas não recebe, né? Aí, a prefeitura investiu aqui, está bonito, mas tem que terminar, ué. Certo? Essa obra aí certamente vai melhorar muito para os moradores do Jardim Kennedy. E essa aqui é do Jardim Country Club. A placa está lá jogada, tem mato, tem um pouco de lixo, aí, ó, tudo aberto. Isso aí pode, infelizmente, nós temos aí muitos vândalos, né? Pode favorecer o vandalismo e não é isso que nós queremos. Então, olha, lixo do lado da unidade, em frente ali à igreja do Santos Pedidos, é resto de construção, certamente da empresa que parou por falta de pagamento. JHF Engenharia é a mesma que faz tanto no Kennedy 2 como também no Jardim Country Club. Muito obrigado, parabéns Poços de Caldas, parabéns a essa gente tão maravilhosa, né, Joaquim? Que nós temos o prazer e o orgulho de morar aqui. Muito obrigado ao vereador Antônio Carlos Pereira pelas palavras e também gostaria de anunciar as palavras da nossa presidenta, doutora Regina Ciofa. Senhores vereadores, senhora vereadora, presentes, quem nos assiste pela internet, eu gostaria rapidamente, antes de entrar no assunto principal, de mostrar, eu fui chamada para ir num local que eu, nesses 6 anos que eu estou na Câmara, eu considero de uma gravidade imensurável o que está acontecendo. Essas imagens que nós vamos passar, é da rua Nova Aragem, lá no bairro Nova Aparecida. É uma rua extremamente íngreme, em que ela já houve aí uma perda do barranco. Vocês podem notar que logo em seguida, aqui onde tem essas lonas, existem casas de 2 andares, por exemplo. Embaixo, vocês podem notar casas e gravíssima a situação desse local. Gravíssima. A licitação, e para início das obras, foi feito o projeto e foi naquela empresa Carona, né, de Mariana. Da Projecta, exatamente. E com a questão da ação que se desenvolveu em relação a essa empresa, parou-se tudo, porque o projeto já estava pronto, né, um projeto em torno aí de R$200 mil. Ontem, até me parece que ontem, fizeram uma reportagem lá no local, né, porque realmente é grave demais o que está acontecendo. É iminente aí, gente, um acidente, ceifar vidas aí, é muito grave. Eu estive lá com o secretário de obras, o Aldo, e a coisa está amarrada nessa situação. Precisa fazer, tem que fazer, é emergencial, não é urgência, é emergência. Não dá. Com essas chuvas, pode acontecer uma catástrofe ali naquele local. Então, nós conversamos com o procurador, doutor Dalmo, conversamos, até pedimos aqui também uma ajuda ao doutor João, vai ter que desenvolver um outro projeto rapidamente, fazer outra licitação, nós vamos aguardar a decisão judicial, até lá pode ser fatal, com chuvas e tudo. Então, eu queria que os senhores tomassem conhecimento, que ficasse registrado aqui, as pessoas já choram, assim, morrem de medo, começa a chover, vai todo mundo rezar, porque realmente é temeroso. Você encosta o pé, já desliza, já cai uma parte do barranco. É impressionante.
E a gente espera aí que a prefeitura, o procurador, ele se comprometeu aí a resolver essa situação jurídica de se abrir, fazer um outro projeto e não aguardar a decisão judicial em relação à empresa Projecta, né? O que tem que atender, isso aí tem que dar, eu acho que é emergente, existem instrumentos jurídicos para que se faça outro projeto, porque é risco de vida, né, gente? Risco de morte, aliás. Então, fica aí registrado essa gravidade que está acontecendo lá no Nova Aragem, na rua Nova Aragem, no bairro Aparecida. Bem, eu gostaria de tecer uns comentários aqui em relação ao orçamento. Nós tivemos a audiência pública do orçamento. Quem pôde acompanhar até o final a audiência pública, eu, sinceramente, eu tive a oportunidade de tecer meus comentários, fazer as minhas colocações, dar a minha opinião. Eu não sei se os senhores já se debruçaram sobre o orçamento. Então, o que me preocupa nessa situação, e eu tive a oportunidade de falar aqui, deixar registrado, é a questão que o orçamento, vereador Rogério, como ele é uma peça, ele tem que ser o mais planejado, vamos dizer, o mais próximo possível de se cumprir com aquele orçamento. É claro que nós não temos condição de 100% cumprir o orçamento. Mas o que me preocupa, e que eu deixei e vou continuar deixando registrado aqui, é que a Receita, ela não pode extrapolar muito a nossa realidade em relação ao que estamos vivendo. Diminuição de arrecadação, a situação econômica do país, a questão das tributações, que nós falamos aqui sempre, né? Do ISS, de várias coisas, ISS dos bancos, por exemplo, CEFEM, por exemplo. Então, para vocês terem uma ideia, quem acompanhou, colocaram no orçamento, vereador Rogério, apesar de ser muito irrisório também, 580 mil reais de CEFEM para 2016. Isso não vai acontecer. É pouco, tá? Dentro de um montante de 600 milhões, não vai. Mas isso, um pouco daqui, um pouco dali, vai se fugindo, porque as despesas vão acontecer. As despesas vão acontecer, mas as receitas não vão acompanhar as despesas. Então, isso nos preocupa bastante. Nos preocupa. Então, nós temos que estudar bem esse orçamento, avaliar esse orçamento, fazer emendas, se for o caso, no sentido até de auxiliar. Aí, o que me chama a atenção, e eu quero aqui também deixar registrado, é que vocês se lembram, no início do governo, foi-se contratada a empresa Amadeus, para justamente auxiliar. Eu até tive a oportunidade, na época, de conversar com o prefeito Heloísio, e falou, não, isso é para nos auxiliar na questão orçamentária, é para nos auxiliar todas essas questões. Vocês se lembram que teve uma falha, não sei se foi 2012 ou 2013, que não teve nem audiência pública. A Amadeus não orientou, então. Tá certo? Então, a Amadeus, pelos levantamentos que nós temos, já recebeu dos cofres públicos 1 milhão. Então, eu acho que esse orçamento, talvez pessoas mais capacitadas ou com expertise maior, poderia fazer um orçamento, na minha opinião, na minha concepção, após a minha avaliação, que fosse um orçamento mais factível com a realidade que será 2016, né? Que até o endividamento, o poder de endividamento das pessoas vai, é claro, aumentar com toda essa situação. Então, era esse aqui que eu queria chamar a atenção dos senhores, né? Dizer, antes aqui, só vou terminar aqui, antes de fazer meus cumprimentos à minha querida cidade, a nossa querida cidade de Poços de Caldas, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu saí, fui embora, estudei e voltei, fiz questão de voltar para a minha cidade, uma cidade acolhedora, maravilhosa, tem um potencial enorme. Também concordo que não deva crescer de forma desordenada, mas deve crescer sim, porque sem perder a sua essência, sem perder a sua identidade, sem perder o seu acolhimento, né?
Eu quero só deixar aqui, deixa eu achar aqui, que me perdi, uma frase, o seguinte, esta frase tem 2067 anos, tá? É uma citação de Marco Túlio Cícero, senador romano, que diz, 2067 anos, é ano, hein? Tá? Ano 55 a.C. O orçamento, vejam bem, deve ser equilibrado, o tesouro público deve ser reposto, a dívida pública deve ser reduzida, a arrogância dos funcionários públicos deve ser moderada e controlada, e a ajuda a outros países deve ser eliminada, para que Roma não vá à falência. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar em vez de viver às custas do Estado. Então, citação de Marco Túlio Cícero, ano 55 a.C., que fica essas mensagens. E parabéns, Poços de Caldas, parabéns aos Poços Caldenses, e que nós possamos continuar sendo iluminados por Deus e possamos caminhar aí em prol do futuro, mas num crescimento saudável e sustentável, sem perder a identidade e a essência da nossa querida cidade. Parabéns. Muito obrigado à presidente dessa casa, doutora Regina Schioff. Com a palavra, o vereador Flávio Henrique Faria. Senhor presidente, eu inicio a minha fala falando até um tema hoje que, de forma indireta, acabou sendo abordado por alguns vereadores aqui, que é em relação à questão das consultas, do agendamento eletrônico, tanto de consulta como também de exames médicos. E nós apresentamos recentemente, e é uma questão que já foi levantada, inclusive na legislatura passada, preocupação. Então, nós apresentamos aí, recentemente, um requerimento, obtivemos aí a resposta do Executivo a semana passada, e nós pontuamos algumas preocupações nesse requerimento. Uma das preocupações é em relação ao número de pacientes que fazem o agendamento de uma consulta ou exame e, por algum motivo, deixam de comparecer. A média, mais ou menos informada pelo Executivo Municipal, é em torno de 26% de pessoas que têm o seu agendamento ou do seu exame da sua consulta e não comparece. E, de acordo com a resposta do Executivo, 54% é por esquecimento do usuário, 32% impossibilidade de contato por parte da secretaria pertinente, junto com esses pacientes, e 14% por outros motivos. E uma das preocupações que nós levantamos nesse requerimento era a necessidade, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, ter um sistema que pudesse estar ligando para essas pessoas e solicitando, ou informando datas antes da consulta ou antes aí do seu exame. A secretária informou que esse sistema está sendo utilizado pela secretaria com o objetivo de tentar equacionar esta questão. E também nesse requerimento nós obtivemos a resposta em que o caminho seria a implantação de um sistema digital com prontuário eletrônico na Secretaria Municipal de Saúde, mas somente 8 unidades de saúde hoje que estão em condições de se adequar. Nós temos um total hoje no município de Poços de Caldas, até 2012, eram 28 unidades de saúde, hoje nós temos 32 unidades de saúde básica, né? 31 UBS, e nós temos um NASF, mas não existe possibilidade ainda de se adequar ao software que já é oferecido pelo governo federal para se criar esse prontuário digital, devido aí à dificuldade que se encontra ainda de informatizar as unidades de saúde e atenção básica do nosso município. Então, é uma questão importante e nós temos pontuado nessa questão por entender que é fundamental para equacionar, inclusive, o gasto de recursos públicos em nosso município. Imagina um paciente que vai lá na UBS do Parque São Sebastião, ele é atendido, de repente ele passou uma semana e não conseguiu uma solução para a sua enfermidade, ele procura o Margarida Moraes, depois ele procura a UPA, e assim ele continua na sua andança, buscando uma solução para a sua questão de saúde, não tem uma resposta, digamos aí,
continua com um problema sério, que precisa ser equacionado, e nós temos aí gastos com medicamento, de repente, desnecessário, que a senhora sabe muito bem disso, gasto com mais um paciente na fila aguardando para ser consultado, então se cria um vício e que precisa se equacionar essa questão, e é uma questão muito séria, e, se não me falha a memória, o vereador Paulo Tadeu, quanto prefeito, tentou com o quadro de saúde, se não me falha a memória, fazer uma ação nesse sentido, mas acabou depois não prosperando essa questão em nosso município, e achamos e defendemos com muita importância essa questão da informatização da atenção básica do nosso município. Eu também queria manifestar aqui, em relação à resposta de um requerimento que nós apresentamos, o vereador Paulo Eustáquio e o vereador Luiz Carlos Penas e Silva, em relação à Avenida João Pinheiro. Então, nós apresentamos 3 perguntas e obtivemos 3 respostas do Executivo Municipal. Primeira pergunta: existe algum projeto ou estudo para a melhoria da iluminação, ciclovia, calçada, entre outros, da Avenida João Pinheiro? Sim, existe projeto para toda a extensão da Avenida João Pinheiro, aprovada pelo financiamento do PAC. Isso é a resposta do Executivo Municipal. 2. Existe algum projeto ou estudo para implementar uma terceira via, para melhorar essa terceira via? O projeto citado propõe 3 faixas de rodagem e revitalização das calçadas e ciclovia para toda a extensão da Avenida João Pinheiro. E a terceira resposta: se sim, qual é o calendário previsto para a realização das obras acima citadas? Sendo que se apresenta para o momento, não há ainda um calendário para início das obras. Então, nós ficamos contentes, vereador Paulo, só que a gente conversava sobre esse requerimento, por entender que tem uma ação importante, pontual ali na João Pinheiro. Nós sabemos o quanto que a João Pinheiro ela é importante para o escoamento da nossa cidade, dos veículos, e, sem dúvida alguma, essa obra será de grande importância, de grande relevância aí, para atender, digamos aí, as milhares de veículos que transitam aí diariamente pela Avenida João Pinheiro. Nós também apresentamos um requerimento e tivemos a resposta que é em relação às lixeiras. Nós entendemos a necessidade de fazer uma recuperação dessas lixeiras da área central. E pela resposta aqui, que a gente achava que seria mais ou menos nessa linha, por parte da Secretaria de Serviços Públicos, não há previsão para troca, para melhoria, devido à situação financeira. Então, nós estaremos apresentando na semana que vem um requerimento, porque nós entendemos aí que seria importante uma parceria público-privada. Por que não se dá aí para empresas fazer a publicidade, como se faz das praças públicas, e permitir que se possa uma empresa cuidar desse serviço e permitir uma ação mais eficiente, mais eficaz, no momento em que o município o município já manifesta aqui a dificuldade em relação a se fazer as necessidades. Reconhece as dificuldades, os problemas em relação às lixeiras e pontua aqui a dificuldade financeira. Então, a gente vai apresentar um requerimento a semana que vem, já pontuando esta preocupação em relação aí ao encaminhamento que foi dado aí pelo Executivo em relação à resposta. Eu também queria falar aqui do Parlamento Jovem. Nós tivemos um encerramento aí a semana retrasada, onde nós tivemos aí a participação de 38 cidades de Minas Gerais. É um projeto muito importante, se avançou demais. Nós temos que entender que a nossa Câmara Municipal foi pioneira também nesse projeto no ano de 2009. Hoje nós temos um Parlamento Municipal, temos o Parlamento Regional e o Parlamento Estadual, que é uma ação muito importante, se permitiu e se permite a nossa juventude, como sempre falo aqui nessa tribuna, se apropriar do espaço do Poder Legislativo e ter a possibilidade de estar discutindo política pública do ponto de vista da nossa juventude. Então, o Parlamento Jovem, ele veio para ficar e tem possibilitado, sem dúvida alguma, esse espaço democrático para a nossa juventude. Eu também queria manifestar aqui, eu já excedi o tempo, vou ter que parar por aqui. Eu só queria... Eu só queria manifestar, então, nesse momento aqui, também destacar, devo pronunciar semana que vem em relação à questão da energia, mas tivemos aí um aumento significativo e que há uma manifestação muito grande da população. Acho que todos os vereadores têm ouvido isso de forma, assim, incisiva, né, vereador Paulo Eustáquio? Nós estivemos visitando esses dias aí e algumas pessoas manifestando com a gente essa preocupação em relação ao aumento da energia elétrica e, de fato, aí há até uma dúvida, muitas vezes, achando, vereador Maria José, que nós, o Poder Legislativo Municipal, aprovamos
esse repasse de em torno de 20%, isso nem passou pela Câmara Municipal, então é preciso aí a gente se posicionar. Essa semana que acho que eu estarei me posicionando, e a gente pode estar socializando essa discussão com todos os vereadores, devido ao tamanho da importância desta ação aí para o nosso município e para com o Poder Legislativo, para deixar muito claro que a Câmara ela não tem nenhum papel de protagonismo nesse processo de repasse aí de 20% da energia elétrica. E aqui desejar a nossa cidade, comemorando aí seus 143 anos, uma cidade que eu nasci, uma cidade que a gente ama, uma cidade na qual eu me orgulho de estar representando a população aqui nessa Casa Legislativa. E uma cidade que foi construída com o trabalho de cada um das pessoas que, no decorrer desses 143 anos, deram a sua vida por nosso município, pelos administradores, pelos cidadãos que moram na área urbana, na área rural, que sempre acreditaram nessa nossa querida Poços de Caldas e contribuíram para que a gente tivesse hoje uma cidade com uma qualidade de vida tão importante. Então é um trabalho não é de um, nem de dois, mas é um trabalho coletivo de pessoas que sempre acreditaram aí na história, na transformação, e tiveram uma visão idealista dessa cidade que surge aí, ligada às águas sulfurosas, às águas termais, e hoje aí é uma cidade reconhecida, não só nacionalmente, mas internacionalmente. Obrigado. Obrigado, vereador Flávio. Vereador Jonei Eiras. Senhora presidente, secretário, vereadoras, vereadores, hoje eu quero falar novamente, que já está sendo batido nessa casa aqui, a respeito de alguns temas. Por exemplo, os ônibus parados em locais não permitidos. Leis existem, mas fiscalização está deixando a desejar. Então, nós temos que ser imbatível e deixar que as coisas funcionem a contento, mas tem lei, a lei tem que ser cumprida. Limpeza, a gente passa nos bairros, passa pelo São Geraldo, passa pelo Country Club. Varrição, não está tendo. Produtos recicláveis, também o caminhão não está passando. Então o pessoal está clamando por tal serviço. O Ribeirão da Avenida João Pinheiro, que realmente a Comissão das Águas está preocupada com a limpeza da João Pinheiro, procede, pedras, matos, ali perto, próximo ao parque do parquinho aqui da Urca aqui, está precisando, está tendo aquapés, muito, daqui a pouco começa a chover, dá problema aí que não limpa mesmo. Placas de sinalização. As placas de sinalização, aqui no começo da João Pinheiro, tem placas uma em cima da outra, sobrepostas uma em cima da outra, a pessoa fica perdida, saber qual tipo de sinalização que é evidente para ela seguir ali. Outra também é quanto à placa do cemitério, quem vem do sentido bairro-centro, não tem orientação a não ser uma placa que tem na entrada do cemitério aí, pequenininha, que daquilo ali destoa. Quem vem pelo Parque Municipal não tem placa que pode entrar pelo São Geraldo também. Bancos de jardim, doutor Zé Maria, procede, a gente tem passado no jardim ali, reclamações existem, muitas, os bancos foram tirados para reformas, até agora nada de voltar. A gente tem que parabenizar também a secretária de Educação pelo trabalho que ela vem fazendo na SEIS. A SEIS, o Centro de Educação Infantil, está fazendo um trabalho maravilhoso com as suas coordenadoras. É alvo de comentar, é alvo de parabenizar aquela secretária e aquelas coordenadoras com um trabalho maravilhoso que têm feito. Eu vou usar um pouco aqui, presidente, para falar sobre houve um evento das APAES, aqui em Poços de Caldas, da Federação das APAES, e a APAE de Poços de Caldas realizou o Festival Estadual Nossa Arte. Parabenizar aquelas pessoas que fizeram um evento maravilhoso. O evento aconteceu no dia 22, 23, 24 de outubro, próximo passado. Eu vou falar alguma coisa aqui. A Federação das APAES do Estado de Minas Gerais, juntamente com a APAE de Poços de Caldas, realizou no dia 22, 23 e 24 de outubro o 10º Festival Estadual Nossa Arte. Este é um evento de maior caráter artístico e cultural para as pessoas com deficiência intelectual e múltipla do movimento mineiro das APAES. O festival contou com a participação dos alunos, profissionais, pais e amigos das pessoas com deficiência, totalizando um público de aproximadamente 800 pessoas.
Ao todo, 58 APAES mineiras de 23 conselhos regionais participaram com as suas delegações no evento. Durante o festival, os alunos da APAE fizeram apresentações artísticas de diversas modalidades, entre elas artes visuais, artes literárias, artesanatos, artes cênicas, dança, música e danças folclóricas. No dia 22, uma quinta-feira, a partir das 22 horas, das 20 horas, aconteceu a festa de confraternização das delegações com o tema Halloween. A festa foi no Centro de Convenções no Senacom de Poços de Caldas. Já no dia 23, a partir das 8 horas, as delegações se concentraram na Praça Pedro Sanches, na Rua Minas Gerais, na área central da cidade, de onde foi realizado um cortejo que contou com a presença do presidente da Federação das APAES de Minas Gerais, Dr. Eduardo Barbosa, que foi acompanhado com diversas apresentações culturais do projeto Zumbimba do Maracatu e Circo para Todos. Logo após o cortejo, aconteceu a abertura oficial do evento, às 10 horas, no Espaço Cultural da Urca, localizado à Praça Getúlio Vargas, em frente ao Relógio Floral. Ainda no dia 23, na parte da tarde, aconteceu apresentações das modalidades de artes cênicas e danças. Já no sábado, 24, foi a vez da apresentação de danças folclóricas e às 14 horas, música. A cerimônia de encerramento aconteceu no sábado, a partir das 17 horas. Foram dias bastante festivos na cidade de Poços de Caldas, nos quais as pessoas com deficiência mostraram todo o seu talento, seja por meio de arte, seja por meio de dança ou da música. São mecanismos como esses que contribuem para garantir a inclusão e integração da pessoa com deficiência na sociedade. A única possibilidade de descobrir os limites do possível é aventurar-se um pouco além deles para o impossível. Parabéns, Poços de Caldas, pelos seus 143 anos. Parabéns a todos que aqui moram, que vieram, que nasceram aqui, que possamos cada vez mais ver essa cidade crescendo, sendo cantada em prosas e versos. Muito obrigado. Obrigada, vereador Jonei. Recados. Verificação, quarta chamada. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária e peço a todos que, de pé, uma salva de palmas, façamos uma saudação ao pavilhão nacional. Boa noite, obrigada.